Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da Upper e neste vídeo irei abordar sobre testes não paramétricos, trazendo a definição, conceitos e interpretação para esses testes. Inicialmente, podemos fazer a seguinte pergunta: o que podemos fazer quando as amostras são pequenas e não podemos assumir que as populações são normais? Bom, é nesta situação que utilizamos testes que não necessitam de suposições para a distribuição de probabilidade da população dos dados. Ou seja, são os testes não paramétricos ou testes livres de distribuição. E quando temos aqui a questão da variável qualitativa ou quantitativa para a variável resposta, não apresentar a distribuição normal os dados, e podemos fazer a seguinte pergunta: quando a variável qualitativa tem mais de dois níveis? Se sim, utilizamos o teste de Friedman. Caso contrário, utilizamos o teste de Coxon. Sendo que para o teste de Friedman temos três ou mais grupos, e o teste de Coxon temos dois grupos, lembrando que são amostras ou grupos pareados. O teste de Coxon é uma alternativa não paramétrica ao teste T-Student para duas médias em amostras pareadas, e além disso, compara-se dois grupos possuem a mesma medida de tendência central. Então temos um exemplo no qual temos uma pesquisa que deseja estudar a flexibilidade comportamental de ratos jovens e idosos, e na primeira fase desse estudo, os ratos são colocados em uma plataforma sobre exposição de luz, uma caixa escape, sendo contabilizado o tempo que gastava até se refugiar na caixa. Nesse procedimento, foi repetido três vezes. No segundo momento, o segundo período da fase, os ratos eram colocados sobre a plataforma durante 2 minutos, sendo que em cada minuto foi contabilizado a proporção que permanecia no quadrante-alvo. O objetivo desse estudo é verificar se a preferência pelo quadrante-alvo foi menor no segundo minuto. Temos informações referentes à base de dados, outras informações para os ratos, o grupo em que cada rato pertence, o período, é no primeiro minuto ou no segundo minuto, e a preferência do quadrante-alvo. As hipóteses formuladas são: hipótese nula, não houve diferença de preferência pelo quadrante-alvo entre o primeiro e segundo minuto, e contra a isso, a hipótese alternativa, houve diferença da preferência pelo quadrante-alvo entre o primeiro e segundo minuto. Realizado o teste de Coxon, e temos aqui a saída no software, lembrando que primeiramente foi utilizado o teste assintoticamente, temos aqui referente ao grupo dos ratos jovens, temos um p-valor igual a 0,006, que é um p-valor menor que 0,05, ou seja, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Desta forma, houve diferença da preferência pelo quadrante-alvo entre o primeiro e segundo minuto para os ratos dos grupos jovens. Foi realizado novamente o teste de Coxon, agora para o grupo dos ratos idosos. Temos um p-valor de 0,66, ou seja, um p-valor maior que 0,05. Então não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Desta forma, não houve diferença da preferência pelo quadrante-alvo entre o primeiro e segundo minuto entre os ratos idosos. O teste de Friedman é uma alternativa não paramétrica para o teste ANOVA quando existem blocos completamente aleatorizados, e a hipótese nula é a mediana das diferenças sendo igual a zero. Temos um exemplo em uma base de dados em que 6 atletas estão em um sistema de treinamento especial para uma corrida de 100 metros rasos, e então durante 5 meses de treinamento, a cada 30 dias, foi medido o tempo de prova de cada atleta. O objetivo é verificar se o treinamento foi eficaz, ou seja, se existe diferença entre os tempos das provas desses competidores. Temos a ilustração da base de dados, então temos informações para cada indivíduo, o tempo de prova e os meses. As hipóteses formuladas são: para a hipótese nula, temos que não houve diferença entre os tempos de prova ao longo dos 5 meses, e a hipótese alternativa, houve diferença entre pelo menos um dos tempos de prova ao longo dos 5 meses. Foi realizado o teste de Friedman no software, esta aqui é a saída no software. Temos um p-valor menor do que 0,05, ou seja, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, houve diferença entre pelo menos um dos tempos de prova ao longo dos 5 meses. Portanto, o treinamento foi eficaz. Estes testes são para situações em que temos amostras dependentes, a variável de interesse não possui distribuição normal e deseja-se comparar dois ou mais grupos. Aqui são algumas referências que podem contribuir para o estudo dos testes não paramétricos, lembrando que neste vídeo utilizamos testes não paramétricos para amostras
pareadas. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!